Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Duda Math? Eu sou Marcel Graldini e hoje o papo vai ser sobre estratégia, mas como que estratégia pode gerar valor de verdade, não é isso, Fabiana Amaral? É isso mesmo, Marcel, e para isso a gente convidou hoje a Priscila Salles. Ela é Chief Customer Officer do Banco Inter. Pri, é a segunda vez que você está no Duda Math e a primeira vez presencial. É um prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Super prazer estar aqui com vocês agora presencialmente. Pri, imagina, já faz um tempo que a gente falou e a gente já via o Inter muito à frente quando diz respeito a dados, a parte de tecnologia, a olhar para essa relação com o cliente. Para a gente começar a aquecer o nosso papo, eu queria que você contasse um pouco, quando a gente fala dados, tecnologia, tudo isso que tem surgido de novo, né? O que na sua visão é importante para garantir essa experiência humana e relevante? Legal. Bom, no Inter a gente tem usado dados para ajudar a gente de algumas formas. Primeira coisa que é muito importante falar é, a plataforma do Inter hoje conta com 40 milhões de clientes. Então a gente tem bastante informação. E no final do dia o cliente usa o Inter para comportamento de compras, para verificar o que ele tem ali dentro de investimento, de oportunidades. Então, a gente vai compreendendo um pouco o nosso cliente e usando isso a favor do próprio cliente. Como que é isso? Eu preciso falar com ele sobre um universo muito grande de produtos. Então, a primeira coisa que eu faço é, vou ler, entender, compreender e depois vou transformar isso em solução de produtos para ele. Então, por um lado, eu uso os dados para oferecer produtos que fazem sentido para ele. Por outro lado, eu uso os dados para melhorar a experiência do meu cliente. Então, vamos dar um exemplo aqui do que acontece no dia a dia. A gente usa muito voz do cliente. Voz do cliente para melhorar a experiência de usabilidade no aplicativo, seja para um ajuste de tela, seja para uma conversão melhor. A gente usa bastante para fomentar o nosso dia a dia. Por outro lado, a gente consegue também utilizar para hiperpersonalizar a experiência do nosso cliente. Eu não quero que meu cliente se perca num universo tão grande de produtos como o que a gente tem no Inter hoje. São 170 produtos. A gente vai muito além de um banco. Então, a gente precisa compreender ele melhor, segmentar esse cliente melhor e hiperpersonalizar a sua experiência. Hoje no Inter a gente tem 7 áreas personalizáveis na home do aplicativo. Então, se todos nós aqui abríssemos o app agora, o app seria diferente, um para cada um. Então, o conteúdo do banner que está ali dentro, promocional, falando com o cliente, é diferente, mas os botões também são diferentes. Os call to action são diferentes. Justamente porque cada um está num momento de vida, cada um tem uma necessidade. Então, a gente tem utilizado bastante os dados para compreender o momento de vida do cliente e como que a gente pode suportar melhor a experiência dele, ajudá-lo ao longo da jornada dele. Tem sido super positivo isso. E as pessoas perguntam, mas o cliente está disposto a oferecer os dados dele? Tem algum problema? No final do dia, o que a gente tem visto é o cliente, ele não se importa ou ele gosta de entregar os dados a partir do momento em que você usa isso a favor do cliente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse critério de como é utilizado os dados. Os dados são acionáveis, vamos acioná-los de uma forma positiva para o cliente. E não simplesmente para eu ter um tanto de conteúdo, um tanto de dado para usar de outra forma. Então, é positivo, é bom usar os dados, mas a gente precisa beneficiar a experiência dele no final do dia. Você estava falando que o cliente gosta de dar o dado, mas quando a pessoa acho que te pergunta muito isso, o cliente gosta de te dar o dado, eu vou voltar a fazer um pouco de meia-culpa de quem está na academia, porque muitas vezes a gente está na academia e vai falar de personalização, a gente acaba falando muito do uso cosmético da personalização, sabe? Põe o banner azul, muda essa... E não de... Se você conhecer o cliente de tal forma que você consegue ser íntimo dele, você consegue antecipar uma necessidade e ele vai passar a ver tanto valor que você não vai ligar, porque uma coisa é você entregar um monte de dado, tu não vê nenhum benefício de volta e aí só aparecer que, é uma via de mão única. Perfeito. Quando a coisa muda
me parece que ela fica mais fluida. Mas é uma questão de você ter o dado e saber usar, né? De você conseguir, inclusive, que as pessoas saibam usar. Não sei se você concorda com essa visão. E primeiro, em qual camada esse dado está disponível, né? Acho que é a primeira pergunta que precisa ser feita e se ele é acionável. A partir do momento que ele é acionável, de fato, a gente precisa usar a favor do cliente. Então, eu vou usar ele na home do aplicativo no momento que ele está disposto a fazer alguma ação comigo no aplicativo. Mas existem outros momentos. Ele está no WhatsApp, ele está sentado no sofá da sala. Quais são esses momentos que eu não vou interromper a jornada do meu cliente, não vou ser uma pessoa que vai ocupá-lo de vários pushs, vários e-mails, etc., mas eu vou conseguir conversar com ele sobre o assunto que ele tem interesse. Como que a gente faz isso? A gente combina a informação de rastros que o cliente deixa para a gente dentro do aplicativo, por exemplo. Comecei um comportamento de busca por um telefone celular. Depois eu coloquei ele no carrinho e não voltei. Pô, já tem uma super informação do meu cliente aqui dentro, tem um comportamento aqui super rastreável, eu preciso voltar e falar com ele que agora esse telefone entrou em promoção. Então, o que a gente fez? A gente criou, hoje tem na plataforma, o cliente consegue salvar um preço que ele quiser colocar. Quero comprar o iPhone 17 por R$7.000. Não sei nem quanto tá o telefone 17, não sei nem se isso é possível. Mas enfim, você coloca lá, telefone tal, no preço tal, a gente vai te mandar um push assim que esse telefone chegar no preço que você quis. Você vai receber um WhatsApp falando exatamente sobre a promoção que você pediu. A gente fez a mesma coisa para a cotação do dólar. Então, a cotação do dólar quero comprar dólar a 5,20, aproveitar que ele está em queda agora. Enquanto falamos, está em 5,30. Só para a gente deixar o pessoal entendendo, sei lá, quando vão ouvir isso, né? Exatamente. O cliente coloca a informação, eu quero comprar o dólar a 5,20. E aí, no primeiro momento, a gente só acionava o cliente. O dólar chegou na cotação que você quer, compre agora. A gente falou, gente, a gente precisa facilitar a vida do cliente. Vamos comprar o dólar para o cliente. Então, ele vai, coloca o preço do dólar que ele quiser. A gente vai lá e executa a compra para o cliente. Ele deixa uma ordem aberta. E deixa uma ordem aberta, igual bolsa de valores. É espetacular. Então, eu tenho uma viagem programada para daqui a um ano. Eu peço para o aplicativo me ajudar a gerenciar melhor o meu dinheiro. E eu solicito essa compra. Quando chegar no valor que eu gostaria, ele faz a compra e debita da minha conta na hora. E é espetacular, porque o dólar estava subindo, chegando a quase 7, agora está caindo, você não sabe exatamente qual é o melhor momento de compra. Você está trabalhando, gente, você tem 1000 coisas para fazer. Então, você guarda lá, deixa agendado, o aplicativo resolve o problema para você. Então, nesse caso, não é só a parte de dados, mas é a parte de conveniência. Acho que o futuro das organizações financeiras, o futuro da experiência mora na conveniência. A gente não tem tempo para muita coisa. Então, quanto mais a gente conseguir, literalmente, auxiliar o nosso cliente, ele não está literalmente terceirizando a vida financeira dele. Ele está pedindo uma ajuda para uma instituição, para um parceiro financeiro, para que a gente possa executar isso por ele. Então, isso é sensacional. Acho que o futuro mora na experiência, mora na conveniência. Pri, tem muitas coisas legais que você fala, e até o fato de ter uma cadeira que traz o nome Customer no cargo, já diz muito sobre a empresa e sobre a cultura da empresa também, que é realmente olhar para o cliente, não é, sabe, vocês estão de fato dedicados. E só nessa na sua resposta, você comentou assim, é importante ter o benefício pro cliente, é melhorar a experiência do cliente, ou seja, né, muito focado nele. E a gente vê que às vezes em algumas empresas, o olhar às vezes dos times ainda segue uma coisa meio por produto, vamos beneficiar este produto. Como que na sua experiência você entende esse possível conflito, digamos assim, onde tem uma área que às vezes ela está mais preocupada porque ela é responsável por aquele produto, então, eu preciso entregar números deste produto, versus a empresa, o Inter, que olha, não, eu quero entregar a melhor experiência para o cliente, e o resto ele vem como consequência. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que no final do dia a resposta é um balanço perfeito entre as duas coisas. É impossível pensar numa instituição financeira que não se preocupa com o produto. Sim. Existem os PNLs, as áreas precisam crescer, se desenvolver, e PNL de produto dá accountability. Então, isso tem que existir, perfeito, vamos em frente. Mas existe outro PNL que é necessário
ser cuidado e olhado, que é o P&L de clientes. Então, a gente precisa balancear as coisas no final do dia. Vou dar um exemplo simples aqui. Se eu tenho hoje um produto de P&L que não necessariamente é positivo, produto que está trazendo uma rentabilidade não tão boa naquela linha, talvez no lifetime value do cliente, ele é positivo. Então, pode ser que um único P&L sustente o cliente ao longo da sua jornada como um todo. Vou dar um exemplo do Inter na sua criação. Lá em 2015, quando a gente começou o nosso projeto de conta digital, a gente literalmente fez uma revolução bancária porque a gente assumiu os custos dos nossos clientes. A partir de hoje, nenhum cliente paga TED, nenhum cliente paga DOC, não existe anuidade de cartão, quiçá manutenção de conta. Todos os bancos faziam isso. A gente foi o primeiro banco a quebrar esse paradigma. Quem sustentava essa operação? O P&L de conta corrente. Então, ele tinha um P&L negativo para sustentar essa operação que era relativamente cara naquele momento, porque eu tinha que pagar pelo cliente, já que eu não cobrava dele. Porém, contudo, entretanto, a partir do momento que esse cliente entrava na jornada bancária, ele vai deixando para mim outras modalidades financeiras, ele vai rentabilizando para o Inter de outra forma, que não através de tarifas, que são, a partir do momento que ele usa o cartão de débito, o Inter recebe um pedaço. O crédito, o Inter recebe um pedaço. Paga um boleto, o Inter recebe um pedaço. E assim por diante. Então, o ecossistema financeiro acaba tendo equilíbrio no final do dia. Eu não preciso cobrar do meu cliente, eu posso sustentar uma relação com ele, desde que o lifetime value dele vale a pena. Então, esse é o equilíbrio perfeito. Tem que existir o P&L de produto, tem que existir o P&L de clientes, e uma coisa precisa sobrepor a outra, porque quando a gente olha o resultado da companhia, ele está muito mais endereçado em cima do cliente do que em cima do produto. É mais fácil ter uma visão produtista sobre as coisas? Eu acho que sim. Ela é mais literal, ela tem acabativas mais rápidas, você vê ali a experiência acontecendo no dia a dia. Mas quem no final do dia compra o seu produto? O cliente. Então não tem como não pensar no cliente. Eu brinco que é como se a gente fosse abrir uma loja. É muito bacana a loja, super bem feita, bem estruturada, etc. Mas se não tem uma pessoa abrindo sua porta todos os dias para comprar um produto, não serve de nada a sua loja. Então, o cliente é fundamental, está no centro de tudo, de fato. A gente precisa cuidar da experiência dele de ponta a ponta, do dia que ele toma a decisão de abrir conta. Então, no topo de funil, quer abrir uma conta digital. Ele vai escolher qual que é o banco dele parceiro. Depois que ele escolhe, entra, faz o onboarding, como que a gente cuida desse cliente. Então, é ciclo de vida o tempo inteiro. E aí, no onboarding, ele vai ter os touch points de produto. Ele passou por Pix, ele passou por cartão, ele passou por boleto, ele passou por investimento, shopping, assim por diante. Mas se eu não olhar a jornada dele, eu vou ter dificuldade de compreender e ajudá-lo. Então, a gente tem feito esse trabalho no Inter, que é um balanço entre as duas coisas. Não existe certo e errado, existe um equilíbrio. Então, como que a gente coloca as duas peças no mesmo tabuleiro? Eles precisam estar bem equilibrados. Eu não vou conseguir ser 100% cliente, porque no final do dia eu preciso também do produto para oferecer para ele, o produto precisa ser sustentável para o meu cliente, mas eu não posso ser 100% produto também, sem olhar a experiência do nosso cliente. Então, é um equilíbrio perfeito. Você traz essa visão de equilíbrio, em que precisa olhar o cliente, que talvez a visão de que o ciclo de vida dele te sustente produtos que talvez o P&L não seja bom, mas que você precisa para atrair, para manter esse cliente. Então, você já está trazendo uma visão, inclusive, de como é que você vai olhar o resultado, que do produto não pode estar isolado. E talvez, agora, eu vou falar de futurologia, talvez a gente erre muito, mas quando a gente pega, por exemplo, o Capital One agora fez um aplicativo, o digital dele é agêntico, né? Ele tem a versão que você entra no aplicativo e tem outro que é o agente. E quando menores de 18, 19, Fabi, não lembro qual que era, que a adesão foi de 100%? Não sei. Eu não lembro agora exatamente. Eu sei que os mais novos, ali se o cohort foi em 18, em 20, não estou lembrando ao certo, foi uma adesão de 100%. As pessoas pararam de navegar pelos menus, pararam de olhar os botões, abriu a agenda, não, eu quero fazer um Pix para tal pessoa, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa. E eles não faziam mais a operação usando os menus.
Isso naturalmente te tira, por exemplo, a capacidade da promoção. Isso naturalmente tira... Mas numa visão ainda orientada a feudos, isso é da briga. Exatamente. Perfeito. Agora que você seja no teu aplicativo, você já quer oferecer o que ele mais quer, porque o que vale a pena é olhar o ciclo de vida, talvez você já tenha um modelo de economics que abarque a possibilidade de fato, conversar com ele sem tentar... e by the way, tem esse outro produto o tempo inteiro. Porque você sabe que no longo de vida tu vai posicionar os produtos que importam para o cliente, né? Exatamente isso. Perfeito. E assim, a gente não tem controle sobre tudo que o cliente faz. Sim. O que a gente busca fazer é compreender um pouco do comportamento e ajudá-lo ao longo dessa jornada. Mas, no final do dia, gente, hoje tem ChatGPT, ele tem 1000 caminhos para conhecer, para compreender e tomar suas próprias decisões. O que a gente faz aqui é ajudar, orientar e apoiar o cliente nas melhores decisões financeiras. Mas, de novo, o cliente tem o comportamento, tem os estudos. A gente fala lá atrás, quando a gente começou esse banco digital, a gente via que os clientes jovens, os early adopters, que tinham acabado de entrar na plataforma, eles tinham uma compreensão tão profunda que eu falava, gente, vocês poderiam sentar aqui, do nosso lado, para ajudar a co-construir o nosso negócio aqui dentro. Agora, de fato, está muito mais democratizado. Tem clientes de todos os tipos. Tem clientes... Você contou da outra vez da marca, meio que construiu, né? Exato. Mudar de intermédio para inter, ter sido orgânico. Orgânico, os próprios clientes trouxeram isso. Então, esse negócio é muito legal, como que a gente consegue, assim, ajudar o cliente ao longo da jornada dele, através das informações que ele mesmo nos traz. Saio todos os dias para usar meu cartão, abasteço. Tem um carro, se eu abasteço, gasolina, etc. Vou oferecer uma promoção no Shell Box. Eu tenho aqui na plataforma, ele vai ter um cashback, vai ser interessante para ele. Posso falar de consórcio alto, posso falar de financiamento alto. Então, posso falar de aluguel de carro com parceiro. Então, a gente tem tantas oportunidades aqui dentro, num único nicho, que é veículos, que a gente precisa falar qual que é o momento ideal de falar de qual produto. Senão ele vai ficar confuso, porque é muita possibilidade. Então, a gente tem que ser inteligente para oferecer o produto ideal para o cliente ideal, e o cliente também tem que estar willing to, né, com vontade, com interesse, preparado para fazer aquela compra. Eu não vou convencê-lo mais, não existe mais essa história de convencimento. O cliente, ele vai se convencendo, se autoconvencendo, porque as coisas na vida dele vão drivando ela para aquela decisão. Eu sou mais um input, que é importante ao longo da jornada dele. É super interessante isso, eu concordo muito, Pri, essa história. Não tem mais esse fator, eu vou te convencer a fazer algo que você não quer. Né? É muito mais as pessoas estarem com vontade, precisando e buscando, que vai fazer essa movimentação. Do último papo para cá, a gente teve muita ferramenta nova, muita tecnologia nova. E eu queria saber como que no Inter, quais foram os principais avanços olhando para a Gen AI? O que vocês estão fazendo, assim, por onde vocês começaram esse olhar? Até coisas que vocês, putz, isso daqui a gente começou e a gente viu que não fazia sentido, e como é que tá isso? A gente adotou AI em 2018. Num movimento super importante, quando a gente estava atingindo nosso primeiro 1 milhão de clientes. Agora, com 40 milhões, você já imagina como que o universo está diferente. Naquela época, a gente adotou um chatbot que nos auxiliasse a resolver os problemas práticos do cliente, do dia a dia. Eu lembro que o movimento naquela época foi um pouco questionado pelos próprios colaboradores que falaram, vai acabar a minha função, vai acabar meu emprego, como assim vai ter um agente de AI aqui dentro? E aí a Babi, que é o nosso chatbot, que era o bot de atendimento do Banco Inter, a gente vestiu ela inteira, colocou ela sentada do lado dos nossos atendentes e falou assim, ela é mais um agente, ela não vai substituir ninguém, a gente não vai deixar de contratar ninguém, muito pelo contrário. Como a gente está crescendo bastante, a gente precisa solucionar dúvidas simples com ela, enquanto vocês vão ser os agentes do segundo nível, com mais condição de auxiliar o cliente.
E assim foi. Hoje a Babi ela é celebrada todos os anos. Então a Babi está fazendo 8 anos de Inter hoje, mas ainda com evoluções naquele formato. Quando você migra para GenAI, que esse é um novo movimento que a gente acabou de fazer, está disponível hoje no search bar que a gente tem dentro do aplicativo, muda completamente o jeito do cliente se comunicar, do cliente tirar dúvidas, do cliente resolver os seus problemas. Então, a Babi tá ganhando um upgrade, uma evolução para o aplicativo, e a gente viu que era mais inteligente, mais interessante a gente usar isso como uma taskbar, que é onde o cliente vai poder fazer comandos ali dentro. O que a gente começou a perceber? Que daquele movimento que a gente fazia de conversacional com o cliente, agora o cliente, ele quer achar mais facilmente alguma coisa dentro do aplicativo. Então, eu quero achar, por exemplo, comprar passagens aéreas. Aí ele vai como se fosse uma busca simples, comprar passagens aéreas. Aí a gente, gente, por que a gente não fala sobre para onde você está indo? Precisa comprar dólares? Precisa programar sua compra de dólares? Que tal usar o cartão de crédito global nessa sua viagem? Você já experimentou o gift card da Disney? Se você estiver indo para os Estados Unidos? Então, a gente viu que tinha a possibilidade de a gente incrementar aquela relação com o cliente com o GenAI. Super facilitado. Então, além de achar a passagem aérea que ele queria comprar internacional, a gente começa a contar para ele uma história de tudo que ele pode ter dentro do aplicativo do Inter que facilita a vida dele. E não somente aquela passagem que ele gostaria, porque ele queria a conveniência do cashback, ele queria a facilidade da compra. Meu cartão está aqui, minhas informações estão aqui, não preciso buscar, vai ficar muito mais simples. Então, a gente vai incrementando essa relação. E GenAI tem auxiliado a gente nesse sentido. Outra coisa que é muito importante para a gente foi o Copilot, que a gente colocou no nosso time de atendimento. Então, hoje a gente consegue deixar o nosso time, que no passado a gente precisava de mais ou menos 60 dias para treinar um novo agente. Hoje, em 30 dias, ele está muito mais especializado, com muito mais condição de auxiliar o nosso cliente. Então, tem sido um acelerador de treinamento dentro do nosso time de CX. Outra questão muito legal que a gente tem feito a gente tem um GenAI que ele avalia todo o comportamento da Fabi, enfim, dos nossos clientes. Na hora que você entra, a primeira coisa que ele fala: olá, a Fabi está em tal momento de vida. Sua última interação com a gente foi para falar sobre CDB. Avalie com ela a possibilidade de investimento em tesouro direto. Então, ele dá para o atendente uma sugestão de próximos passos ali dentro com contexto. Porque imagina eu entrar na Fabi, ler ela inteira, compreender ela inteira enquanto ela está na linha esperando. Não, agora eu sou um atendente, eu sou um agente, mas eu consigo ter uma compreensão completa em 15 segundos de leitura que eu faço da Fabi. Então, deixa ele com uma dinâmica muito melhor de atendimento, humaniza, porque é um humano, de fato, falando com a Fabi, e deixa o atendimento mais rápido, mais facilitado, sem burocracia, que é tudo que a gente quer no final do dia, porque ninguém liga para dar bom dia. As pessoas ligam para resolver um problema. E é bom a gente já ter o contexto do problema para conseguir auxiliar o nosso cliente. Quais são os próximos passos desse movimento, inclusive? O que a gente tem visto, assim? Uma URA de GenAI é um caminho que a gente quer usar também para facilitar e para tirar qualquer possibilidade de espera do nosso cliente. Então, se ele falou com a URA, é falada mesmo, não precisaria digitar mais. Estou ligando porque perdi o meu cartão de crédito. Confirmando, você está ligando porque perdeu o seu cartão de crédito, posso solicitar um novo para você? GenAI faz isso hoje. Sim, pode solicitar. Estou solicitando, o seu atual está bloqueado. Um abraço e um ótimo dia. Precisa falar com o atendente para resolver esse problema? Não. É um problema simples, facilitado e que foi resolvido de forma prática, rápida. Perfeito. Então, como é que a gente facilita a vida do cliente? Como é que a gente tira as fricções? Como é que faz um atendimento dinâmico? É isso que a gente busca no final do dia. E quando é necessário um toque humano, a gente tem que ter. Não existe a possibilidade de não falar com o ser humano por trás. Todo banco digital
tem uma camada grande de pessoas trabalhando ali atrás. Então, de vez em quando eu preciso falar com alguém, que ela entenda o que está acontecendo, tenha sensibilidade do meu problema. Cobrança, que é um tema, às vezes, um pouco mais difícil, eu quero negociar, eu quero ver possibilidades, eu quero uma ajuda. O próprio investimento, acho que o investimento na primeira fase, você pode ter alguém te auxiliando ali, mas a partir do momento que vai ficando mais complexo, você vai tendo que diversificar mais, eu quero conversar com uma pessoa que ela me ajude, mas eu não quero que ela tenha outros interesses sobre o meu patrimônio. O interesse é meu, do meu CPF. Então, eu não quero que ela me venda um produto que eu não tenho interesse. Então, e isso não existe mais hoje, né? Qualquer coisa você vai vender para o cliente vai lá, GenAI, deixa eu ver se eu estou comprando uma coisa boa aqui, me ajude com esse cálculo. Antigamente, todo mundo entrava na calculadora do Banco Central, tentava fazer um cálculo, é difícil. Hoje em dia, eu vou no ChatGPT e falo assim, ChatGPT, uma ligue de 90% do CDI é melhor do que um CDB de 105% do CDI? Ele vai falar, um tem imposto de renda, o outro não tem, deixe mais de 30 dias para não ter IOF. Então, assim, é muito mais simples, ele vai te auxiliando. Então, o cliente, ele precisa de apoios em conveniência, execução e experiência. Compreensão, leitura, entendimento, isso já pode ser terceirizável, assim, ele já pode pedir uma ajuda para uma GenAI que vai ajudar ele. Entregando a idade aqui, né? Eu lembro quando a gente começou a fazer site, vinha uma coisa muito forte. Não, esse negócio agora tem uma página, vai desumanizar o atendimento. Aí depois veio a transformação digital, né? Vamos digitalizar, reduzir canais físicos, né? Não, mas tudo por app vai desumanizar o atendimento. Agora o pessoal fala assim, a GenAI vai desumanizar o atendimento. Depende de como você usa. Exatamente. Você deu vários exemplos aqui em que você está, quanto a marca, ela está aumentando o contexto. Uhum. Então, enquanto marca, ela vai estar mais próxima, mais íntima. E quando um humano for entrar, que você vai antecipar o contexto para o humano, talvez o atendimento seja mais rápido, talvez não seja, mas, como você falou, não tem mais aquela coisa, eu não quero ir no banco tomar café. Né? Eu só quero resolver um problema. E às vezes quer e tá tudo certo. Sim, mas daí não vai abrir o app, aí ele vai até o banco. Exato, então assim, às vezes eu quero um momento, então, por exemplo, esse é um caso super legal, inclusive. A gente acabou de abrir não é uma agência, mas enfim, é um café no Ibirapuera. Por que isso? Porque a gente acha que tem alguns momentos que a gente quer sentar com alguém para bater um papo, que seja com o nosso amigo, mas que seja com o nosso assessor. Mesma coisa na sala VIP, a gente fez a mesma coisa, colocamos um assessor lá na sala VIP. Não é para incomodar ninguém. Estou lá na sala VIP, eu não quero ser incomodado, quero só descansar aqui dentro. Ou não, quero aproveitar para conversar sobre investimentos, sobre outras possibilidades. Então, assim, as coisas estão dinâmicas, estão diferentes. A agência, isso realmente passou, agência. Mas podem existir outros momentos de contato humano, gente. Ninguém vai ficar em casa mexendo no seu banco digital, pedindo comida pelo aplicativo, vivendo... Gente, inclusive, acabou esse momento de pandemia. Graças a Deus. Ninguém quer voltar Graças a Deus. Exato. Então, assim, mas as pessoas querem conveniência. Eu lembro que uma empresa de aplicativo muito famosa de alimentos falou que o maior concorrente dele era o fogão. Não eram os outros aplicativos. Então, ele queria brigar com o fogão. Por quê? Porque ele quer dar conveniência para os clientes. Então, acho que no modelo de conveniência, no modelo de experiência, eu concordo plenamente que GenAI vem para agregar, que os aplicativos vêm para agregar, mas no modelo de desumanização eu não acredito. Eu acho que tem que ter um humano, sim, que constrói o produto, que constrói a experiência, que pensa no cliente. Então, essa história que AI vai acabar com os empregos, GenAI vai... Gente, só vai remodelar os empregos, vai aumentar as possibilidades. Agora, ao invés de eu fazer um código, eu faço um prompt. Então, a gente vai se ajustando ao novo modelo de trabalhar, ao novo modus operandi de trabalho, em prol da melhor experiência, em prol de dar conveniência. Acho que esse é o caminho. Todo mundo quer facilidade. Se for para falar com alguém que te compreenda no sentido humano, perfeito. Se for resolver com um agente de AI, mas que facilite e resolva em tempo hábil, ótimo também. Uhum. E indo nisso que você falou, é justamente nessa conexão entre o AI e o humano
que sai a melhor combinação. Assim, é uma boa combinação, porque quando a gente pensa, bem olhando o que você falou, puxa, você tem um monte de gente ali por trás para fazer o atendimento. Se essa pessoa, com a utilização da tecnologia, consegue já ter a informação em 15 segundos e saber qual é o problema, ou qual foi a última intenção, a última interação, o que faz sentido eu oferecer, o meu trabalho com você vai ser muito melhor do que eu ficar, o que você está fazendo, o que você está querendo. Puxa, você já deu as pistas pelo caminho, né? Então você está potencializando uma ação humana. Isso. Ali. Vamos falar do consumidor? Ele está mais exigente. Ele mesmo fala, eu já te dei o dado. Eu já te dei informação, você já sabe que eu estou tendo Eu já te dei problema. o dado até do outro banco. Eu abri o Open Finance para você, sabe tudo. Exatamente. Então, assim, eu estou te fornecendo informações suficientes para que você me entregue uma experiência melhor. Para que eu tenho que repetir isso? Eu ligo para o meu banco e digito meu CPF. Aí cai no atendimento e fala, por favor, você pode confirmar o CPF? Eu digitei o CPF. Tá, qual é o seu problema? Mas se você sabe meu CPF, não tem como você olhar na experiência do aplicativo o que aconteceu e viu o problema que eu tive ou o problema no cartão, não tem como você me antecipar. Putz, então, a gente também já fica mais esperançoso que você compreenda os meus problemas e resolva de forma proativa. Então, é muito melhor que ligue e fale, Priscila, vi que você teve uma questão com o seu cartão de débito. Você não tem saldo disponível na sua conta. Basta adicionar que o cartão vai passar. Gente, então eu vou adicionar saldo e o cartão vai passar no débito. Então, é tão simples quanto isso. Ou então, melhor, eu nem ligo para o meu atendimento. Ele manda um push para mim. Você tentou passar o seu cartão no débito, mas não há saldo disponível. Adicione agora. Pronto. Então, eu resolvo o problema do meu cliente, facilito a experiência dele, às vezes por um comportamento que ele mesmo deixou de fazer em algum momento, que era necessário. Gente, é tão simples quanto isso. Na hora de entrar lá e começar a trabalhar, um pouco mais difícil executar. Mas, assim, a lógica, ela existe. Mas você pensou nessa cadeia digital, mas você trouxe antes uma coisa bem digital, que é, entrei na sala VIP do Inter e eu tenho um assessor, só que meu relacionamento até agora era digital. Então, você imagina que esta fluidez de contexto e de entendimento de momento toda que você está trazendo, essa fluidez também deve acontecer no mundo digital? O Phygital, ele vem para complementar uma relação que a gente tem com o cliente, né? Então, o cliente está lá, full digital, mexendo no aplicativo, se resolvendo. Em qual momento é necessário que o ser humano entre para se envolver na relação com ele? A gente foi estudando, entendendo o comportamento do nosso cliente para entender até onde isso era invasivo ou onde isso era complementar. Então, o que a gente enxergou? Que alguns clientes fazem execução de jornada de ponta a ponta, pode ser na contratação de um produto, pode ser numa resolução de um problema, e outros clientes ficam parados no meio do caminho. Para os clientes que ficam parados, a gente utiliza os nossos canais para auxiliá-los em alguma etapa. De novo, para contratar um produto, para resolver alguma questão. A gente já utiliza isso compreendendo quem não fez o processo de ponta a ponta. Nesse caminho de experiência, em outros momentos de vida, como as salas VIPs, por exemplo, como o café que a gente tem em Belo Horizonte, tem também em São Paulo, a gente viu que é uma oportunidade de conexão entre cliente e marca. Como que eu posso me aproximar do meu cliente se eu sou totalmente digital? Eu tenho só 2 movimentos que eu posso fazer. O primeiro é quando eu envio um cartão na casa dele, que muitos clientes já solicitam para não receber, porque ele já tem um cartão digital. Então, eu, Priscila, por exemplo, tenho meus cartões todos no aplicativo aqui. Utilizo ele só aqui, não uso plástico mais. Mas isso é por comportamento. Então, eu ainda tenho ali, em alguns momentos, um momento de surpreender, de me aproximar do meu cliente. Quais são os outros? Os cafés, as salas. Por isso, a gente tem investido em sala própria. A gente tem a sala própria em Guarulhos, a gente inaugurou em Belo Horizonte, vamos inaugurar mais 2 salas. Justamente para a gente ter um momento em que a marca se conecta com o cliente. Não só a experiência de uma sala VIP, mas que seja a experiência do Inter na sala VIP. Então,
a gente tem buscado esses momentos de troca de experiência. A gente lançou o rótulo de vinhos do Inter também. Justamente para a gente também estar num momento diferente do meu Isso eu não cliente. recebi, hein? Bom ponto. Boa lembrança. Vai depois Gostei. procurar. Então, assim, como é que a gente se conecta com o nosso cliente em outros momentos do ciclo de vida dele, que não somente aquele momento do digital. Por isso que a gente tem que fazer um balanço entre o digital mesmo. Pri, tem uma coisa que a gente vê, né? A gente falou bastante disso aqui no Dunamass. Vem GenAI, aí vem uma onda enorme de um monte de empresa atirar para todos os lados. Simplesmente, qual é a meta? A meta é ter algum projeto com GenAI, né? E não necessariamente olhando para a ROI, e aí de repente acaba esse aquele oba-oba. meme, né? Que queremos, GenAI, para quê? Não sei, quando, agora? Esse mesmo. É isso. E eu queria saber, na visão de vocês, como vocês estão fazendo isso? Assim, quais são os passos para vocês avaliarem? Isso faz sentido, isso não faz sentido? E como está o olhar de vocês para a ROI em cima do uso de GenAI? Legal. Eu acho que o primeiro ponto importante de GenAI é muito exploratório. Então, eu compreendo o fato das empresas falarem GenAI por GenAI. Sai fazendo, sai testando. Porque o negócio é tão novo que é preciso testar e conhecer de fato. Então, lá no Inter a gente usa muito para o design, para a produção de conteúdo, mas quantas plataformas a gente precisou de usar? Várias. Então, é literalmente a gente ir testando e vendo qual que tem mais fit com o momento que a gente se encontra e o que vai, de fato, auxiliar. E falando de ROI, falando de retorno sobre o investimento, a gente tem já, talvez, um ano para cá, evoluído bastante em como que a gente vai pensar os sistemas, pensar as lógicas com o custo de servir, com o custo de gerar que seja suficientemente bom. Mas, de novo, testes pequenos, fazendo sentido, aplicando para um modelo maior. Então, olha só que legal. Um único estagiário, num time de CX, conseguiu, com automações dentro do Slack, melhorar nossa gestão de BPOs. Literalmente, é um Slack dedo duro. Ele fica o tempo inteiro hoje falando assim, a Maria está com a performance 20% acima do normal. O José está com a performance 12% acima do quartil tal. Fulano precisa de treinamento, porque ele fica o tempo inteiro validando a operação da BPO e vendo quem está na produtividade dentro do quartil dele, não na produtividade máxima, porque isso não existe, mas dentro do quartil dele, e quem está descomportando. Quem a gente vai mandar para reciclagem, quem a gente precisa chamar atenção. Então é super legal para a gente, como é que o estagiário conseguiu fazer um movimento que o Slack fica comunicando para a gente o tempo inteiro o que está acontecendo dentro de uma operação que fica lá em Campina Grande, que fica lá no sul do Brasil. E a gente consegue, em real time, comunicar com as operações e falar, pessoal, está acontecendo alguma coisa aí, precisa de alguma ajuda, fulano está precisando de fato de uma reciclagem. Então, a gente consegue fazer um gerenciamento hoje tão facilitado com o GenAI que deixa as coisas mais fluidas, mais fáceis. E, de novo, isso foi test and learn, assim, foi o tempo inteiro provocando, pensando, remanejando. O Copilot também foi a mesma coisa. Foi o nosso time de CX, junto com o nosso time de tecnologia, sentando junto para buscar o melhor formato que deixasse mais eficiente nossa operação. Então, eu compreendo a intenção de GenAI por GenAI, testar, para que a gente consiga achar caminhos mais viáveis dentro da nossa operação, para que a gente no final veja se o retorno valeu a pena ou não e coloque em prática para a operação full. O que não funcionar, gente, está tudo certo. Testei, não foi tão bom, vamos deixar esse processo aqui de lado, vamos para o próximo e para o próximo, porque as ferramentas estão disponíveis, é para isso mesmo. Me fala uma coisa, a gente está nesse momento em que acho que é o teste mesmo, a gente está... começa a ver as primeiras aplicações indo para a produção, sendo bem sucedidas em produção, mas
eu sou otimista no final do dia, eu tenho uma visão parecida com a tua, que vai mudar. Não quer dizer que os empregos vão acabar. Quer dizer que a gente vai ter que reciclar. Acho que todo mundo vai ter que aprender coisa nova, vai ter que entender um jeito diferente, vão se inventar coisas. Tem uma coisa muito simples da gente conseguir provar. Gente, youtuber não existia há 10 anos. Né? Então, assim, hoje é profissão. Meu filho, inclusive, quer ser youtuber. Eu falo, quando você tiver idade, não vai mais ser youtuber, é a coisa legal. Né? Vamos aprender a fazer outras coisas. Mas quais são as práticas ou competências que você olha e fala assim, para construir o além do que eu vejo agora, você imagina que precisa disso aqui. O que você hoje consegue olhar, onde você apostaria? Práticas e competências, primeiro, o que a gente mais vê nos grandes profissionais que têm se destacado hoje no Inter? São duas grandes coisas. Primeiro é a curiosidade, então de fato, sai atrás pesquisando, fazendo benches, olhando lá fora. Putz, gente, o Brasil está pequeno para mim, eu quero olhar uma startup da Índia. O nosso diretor foi agora para a Índia, porque a gente tem 2 devs, assim, fora da curva lá dentro. Ele falou, o que esses caras estão fazendo de diferente que a gente não colocou ali dentro? Curiosidade, o tempo inteiro. Então, ser curioso, eu acho que é uma fortuna, assim, é onde mora a maior oportunidade. E a segunda coisa, você acabou de falar um pouquinho dela, é ser muito otimista, assim. É começar a enxergar a oportunidade por cima dos problemas. Inclusive, ter problemas é ótimo, porque se tem problema, significa tem que movimento. Alguém vai resolver, né? Tem que resolver. Se eu começo a olhar para isso aqui e falo assim, gente, só tá bom, eu nem sei como que eu melhoro, eu quero melhorar. Tá tudo bom? Não é possível. Tem que ter problema. Eu brincava com uma pessoa que trabalhava comigo e falei, gente, não é possível que na sua área não tem problema. Você tem que trazer o problema para a gente discutir esse problema, para ver a oportunidade, não para ficar falando de problema. Você pode gastar uma certa energia ali dentro, mas para ver o positivo, para ver o otimismo. Então, acho que ser curioso, correr atrás, achar os caminhos, pensar diferente e ser otimista, né? O lado de lá pode ser mais interessante, pode ser muito bom, vamos tentar, vamos provocar. É o que muda paradigmas. Não existia youtuber e não existia banco digital. Olha que loucura. Verdade. Em 10 anos. Ninguém nem consegue imaginar hoje se não existisse. E isso veio todo mundo atrás. Os grandes bancos criaram um apêndice digital e viram que não tem outro caminho. De fato, sim, serão todos digitais em algum momento. Enquanto várias startups também começaram o seu projeto de digitalização, né, financeira, etc., seja para investimento, seja para cripto. Olha essa loucura que é cripto. Então, tem muita oportunidade, mora muita oportunidade, mas todas as pessoas que deram certo na vida, todas as empresas deram certo. Primeiro que elas foram muito corajosas, mas antes da coragem, houve aí uma faísca de curiosidade, de vontade, de interesse, e outro de otimismo. De correr atrás, de falar, vai dar certo, eu vou insistir, vou provocar, deu errado aqui, mas vai dar certo amanhã, eu vou buscar uma coisa diferente para fazer. Então, acho que esse é uma virtude, assim, do ser humano, de que vai ser legal, de que vai ser bom. Acho que é isso que muda o jogo. Nossa, Pri, assim, tá tão bom esse papo que eu não queria acabar. Mas a gente está chegando no tempo e eu quero te fazer uma pergunta que a gente faz sempre para os convidados, né? Principalmente da última conversa que mudou, inclusive mudou sua posição. Quais são os seus indicadores hoje? O que você olha e você fala, é isso daqui que indica que a gente está no caminho certo, que a gente está vencendo? Legal. A gente tem uma coisa com o número 7 lá no Inter. Tudo nosso é 7, tá? O banco é 77 no Banco Central. A primeira sede que a gente construiu era 7777, enfim. Então, eu tenho 7 KPIs muito importantes que eu olho todos os dias. Uma é carteira de clientes. Então, quantos clientes a gente já tem no Inter hoje? 40 milhões de clientes. O outro é a carteira de clientes ativos. Então, esses clientes estão, de fato, consumindo os nossos produtos todos os dias. Que aí a gente chama de CAL ou MAL. O terceiro é ARPAC. Então, é receita por cliente ativo, que eu olho dentro do Inter. Muitas pessoas falam de ARPO, a gente chama de ARPAC, por atividade de cliente. A quarta linha é a principalidade,
Então, legal ter uma carteira bacana, legal ter uma carteira de clientes ativos, mas quantos deles são principais? Usam um banco todos os dias, usam um cartão, etc. e tal. A quinta métrica é churn, então não é necessariamente encerramento de contas, mas se existe uma inatividade, já é um ponto importante que a gente vai atacar e vai cuidar para que o cliente não pare de trabalhar com a gente. O outro é CTS, Cost to Serve, então quanto que está custando servir esse cliente no dia a dia, e eu tenho uma operação de BPOs aqui dentro, o que está sendo eficiente, o que está ineficiente, como que eu posso melhorar e ajustar os ponteiros. E a sétima, mas talvez a mais importante, é NPS. E por que NPS? Medir qualidade, medir satisfação, significa que todos os meus outros KPIs vão rodar melhor. Porque se ele está bem, se ele está satisfeito, ele vai indicar mais clientes, vai aumentar minha carteira de clientes. Ele vai ser principal com a gente. Ele vai receitar mais. Ele não vai dar churn. Então, o principal indicador no final do dia é cliente feliz. É cliente satisfeito com a plataforma. É cliente indicando novos clientes. Então, esses são os 7 KPIs. Carteira de clientes, atividade de contas, MAU, CAU, DAO, ARPAC, principalidade, custo de serviço, CTS, churn e NPS. E NPS. E o NPS sendo a tua grande bússola. Exato. É o coração. Acho que o coração de um time de clientes é garantir satisfação. É garantir que eles estão bem. E aí, seja pela usabilidade, então o time de design de interação, de UX e UI, vai estar pensando ali o tempo inteiro se o CSAT está legal, se o cliente está satisfeito, se está bacana. O time de growth quer mais engajamento, ele quer mais retenção, ele não quer churn de jeito nenhum. O cliente tem que estar feliz. E se a gente conseguir trazer mais clientes por member, get member, então eu gasto menos para trazer um cliente para a plataforma. O time de CX, olhando a voz do cliente o tempo inteiro. O que está acontecendo ali dentro, o termômetro do meu cliente. Está funcionando legal, não está funcionando legal? O que eu preciso fazer para melhorar? Então, esses são os 7 KPIs aí para gerenciar uma carteira de 40 milhões de clientes. O pessoal que faz o post de blog para a gente postar o episódio, colocar essa tabelinha, vai ser copiada pra cacete isso aqui, viu? Vai ter gente copiando demais. Pri, muito obrigado por ter vindo até aqui. Prazer pessoalmente, né, conhecer aqui o nosso escritório. Nosso estúdio. Mas acho que hoje deu. Temos um programa? Temos um lindo programa. Perfeito, pessoal. Obrigada. Quem quiser te seguir, LinkedIn? Isso, Priscila Salles. Tá aqui embaixo na descrição do programa. Perfeito, obrigada por esse momento super rico. Valeu, gente. Vai lá, 5 estrelinhas no agregador. Se tiver no YouTube, coloca o C pra gente aí, curte, compartilha e comenta, que ajuda demais. Valeu!